Meus caros irmãos e irmãs, iniciamos hoje com toda a igreja a Quaresma e a igreja, como em todos os anos, ela nos serve nessa mesa da palavra na qual nós estamos agora, esse evangelho da tentação. É até então um relato muito misterioso, muitíssimo misterioso, porque nos faz pensar o porquê que Jesus, sendo Deus, deixa-se guiar por uma criatura, no caso, o diabo. Alguns santos, que daqui a pouco eu vou nominá-los, eles tentaram, e com isso, nas suas tentativas, nas suas conquistas, eles conseguiram nos deixar alguns exemplos, algumas possibilidades, melhor dizendo, de resposta acerca do porquê que Deus, na pessoa de Jesus, se deixa tentar por uma criatura. Um deles, que eu já vou nominá-lo, ele fala sobre tudo que era para nos deixar um exemplo de humildade. Então, o fato de nosso Senhor ter se permitido tentar pelo diabo foi, melhor dizendo, para que com isso nós tivéssemos um exemplo de humildade. E a humildade, por excelência, é a maneira, é o modo como nosso Senhor nos deixou para vencer as tentações. Então, aqui, por excelência, como vencer as tentações? Sendo humildes, praticando a humildade. Também, para ninguém pensar que está dispensado de passar por essas provas da fé, que são as tentações. Não existe nenhum ser humano até hoje que já não foi, não esteja ou não será levado a passar por essas provas da fé, por essas tentações. E em geral, são muitas as tentações pelas quais nós passamos. E também, em geral, todas elas querem nos desviar dos planos de Deus, querem desviar o nosso coração para o mal, para a desobediência, para a ofensa a Deus. Então é muito importante, e penso que seja um dos motivos pelos quais todos os anos a igreja coloca para nós esse evangelho, é que nós não deveríamos nos assustar com as tentações, como se elas fossem algo inesperado. Não, todos nós passamos por tentações. E da tentação, quando nós, juntamente com Deus, também como nós vamos ver daqui a pouco, juntamente a Deus, da tentação nós saímos sempre vencedores e mais santos, quando de fato nós resistimos ao tentador e assim saímos vitoriosos no pecado. Mas o que pode nos ensinar esta cena, esse episódio de hoje? No livro da Imitação de Cristo, se diz assim, que o homem, o ser humano, nunca está totalmente isento da tentação. Eu acabei de dizer isso. O ser humano, ele nunca está isento da tentação. É um componente que faz parte da nossa dinâmica cristã. Enquanto viver. Então, assim, desde o momento quando nós atingimos, sobretudo como nos ensina a igreja, o uso da razão, até o último momento da vida, nós sofreremos necessariamente a tentação.
mas é com a paciência e a verdadeira humildade que nos tornaremos mais fortes do que todos os inimigos. Então, um segundo elemento aqui que aparece para nós vencermos, lidarmos com a tentação, primeira coisa é a paciência, a segunda coisa, a humildade. Então, com paciência e com humildade, nós seguimos, vencemos as tentações diárias e, por vezes, aquelas que dentre as tentações diárias, elas aparecem com um vulto maior, com algo que de fato muitas das vezes nos faz pensar que nós estamos até sozinhos nesses momentos de profunda prova de nossa fé. Com esse episódio também, São Lucas e a igreja quer nos dizer que é a primeira vez que o demônio, Satanás, ele intervém, mas intervém de uma maneira muito aberta, não velada, né? Nesse primeiro momento da vida de Jesus. Ou seja, ele põe literalmente e sem nenhum tipo de constrangimento Jesus à prova. Aí o texto de São Lucas é categórico nesse sentido de nos apresentar as três tentações aqui. A tentação do ser, a tentação do ter e a tentação do poder. Alguns exegetas, quase que a maioria, nos ensinam que seja possivelmente uma maneira que o demônio encontrou de assim averiguar se de fato chegou a hora do Messias. Mas também o próprio texto de Lucas termina dizendo que na hora oportuna, né, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Então há esses dois momentos explícitos de abertura, de manifestação muito explícita desse propósito de Satanás, para verificar se de fato chegou a hora de Jesus ou também se Jesus é Deus. E esse momento oportuno aqui nós sabemos que é o momento que antecede a morte, a entrega de Jesus na cruz. Muito bem. Um primeiro santo que eu gostaria aqui, que eu trouxe para a nossa reflexão, que também nos ajuda nessa compreensão. Lembrem-se que nós estamos na tentativa, juntamente com esses santos e teólogos, de, quiçá, compreender o porquê que Jesus se deixa tentar por uma criatura, no caso o diabo. E aqui o primeiro santo que eu trago é o nosso querido, grande Santo Agostinho, que diz assim, que na nossa passagem por este mundo, nossa vida não pode escapar à prova da tentação. Ora, se Jesus, que é Deus, se submeteu à tentação, quem somos nós para também escaparmos, se assim pudéssemos, da prova da tentação? E aí ele conclui esse primeiro pensamento dizendo o seguinte, que dado que o nosso progresso se realiza pela prova. Então, as tentações, e antes que eu me esqueça que agora me veio à mente, importante dizer uma coisa, Deus ele não nos tenta, Deus ele nos prova. O diabo sim, Satanás sim. Por isso que também na Sagrada Escritura ele tem esse nome de tentador, é o tentador por excelência do gênero humano. Então o diabo nos tenta e Deus ele nos prova. Então tanto
e tanto mais somos provados por Deus, também somos tentados por Deus, mas é isso que vai proporcionar o nosso crescimento espiritual. Veja o que Santo Agostinho fala. De fato, quer dizer, não é uma coisa irreal, não é uma coisa inventada, é algo que nós adquirimos na experiência. Ninguém se conhece a si mesmo sem ser experimentado. Então, as tentações também e as provas são esses modos por excelência de nós crescermos no conhecimento de nós mesmos. Depois, e não pode ser coroado sem ter vencido. Como que eu vou receber, por exemplo, aqui um coroamento de algo que eu, a princípio, consegui realizar, que eu venci, portanto, mas se de fato eu não me dei a prova, eu não me dei a oportunidade de fazê-lo. E não pode vencer se não tiver combatido. Não existe, diríamos assim, essa experiência de se vencer algo, se de fato também eu não me dei a oportunidade de me colocar no combate. E não pode lutar se não encontrou o inimigo e as tentações. Então aqui também significa, nós não lutamos contra o vento. São Paulo vai falar lá de uma outra maneira, né? Mas precisamos de nos encontrar com o inimigo e também com as tentações para fazendo essa experiência, juntamente, repito, com Deus, através das provas de Deus, fazermos esse exercício da tentação. Então, meus irmãos, por fim, nós concluímos, por enquanto, aqui, que a existência do ser humano nesta terra é uma batalha contínua contra o mal. Uma batalha, uma luta. O cristão, ele é um lutador por excelência, um combatente por excelência. E essa luta contra o pecado, a exemplo de Cristo, que nós devemos, a convite da igreja, intensificar. Justamente porque, enquanto a igreja é nossa mãe, nossa mestra, ela vai ver sempre a necessidade disso para nós nos santificarmos. Luta essa, então, portanto, que constitui assim uma tarefa para toda a nossa vida. Um outro ponto também que eu gostaria de trazer, uma vez que se fala dele aqui, é acerca do demônio. O demônio aqui, como disse lá no início, ele aparece de uma forma totalmente desvelada. E o demônio, ele promete sempre mais do que pode dar. Daí nós vamos concluir que toda tentação, no fundo, é uma grande e miserável ilusão. Tudo aquilo que nossa inteligência nos permite alcançar acerca daquilo que numa tentação o demônio promete dar, no fundo, ele está muito aquém de poder nos dar isso. Então, toda tentação é sempre um engano miserável. Tudo aquilo que ele nos promete está muito longe de se concretizar. Também, para nos experimentar, o demônio ele conta com as nossas ambições. E a pior delas é desejar a todo custo a nossa glória pessoal. O quanto nesse sentido, por isso, novamente a igreja nos propõe anualmente adentrar ao deserto da Quaresma, é justamente, por exemplo, para combater essa questão. O quanto muitas das vezes nós nos encaminhamos por um caminho
onde nós só queremos ser reconhecidos, onde nós só queremos ser exaltados. Existe uma expressão de um frade nosso que já faleceu: nós queremos ser incensados. Então isso é muito perigoso. Ele conta também com aquela antiga questão, mas sempre atual, aquela ânsia que nós temos de nós nos procurarmos a nós mesmos. Ao invés de fazermos o exercício de buscarmos, de procurarmos a Deus, no fundo, nós buscamos a nós próprios, alimentamos o nosso ego, e nessa busca de nos procurar a nós próprios, nós, sobretudo, fazemos naquilo que projetamos, sobretudo. Então, muitas das vezes, o que o diabo conta em relação à tentação é que o pior dos ídolos é o nosso próprio eu. Por isso mesmo, meus caros irmãos, nós temos que vigiar. A Quaresma é um tempo também, não como o Advento, mas por excelência ainda mais enfatizante, de vigiar. Temos que vigiar, porque dentro de nós permanece sempre aquela antiga tendência de desejar, como já disse aqui, a nossa glória pessoal, a nossa glória humana, e ao mesmo tempo, mesmo depois e muitas vezes até diariamente, dizermos ao Senhor que nós não queremos isso. No fundo, é o que mais nós procuramos, a nossa glória pessoal. Esses dias eu ouvi de um padre, isso me impactou muito, e agora passa isso aqui na minha cabeça. E eu tenho buscado, nos momentos de tentação, lembrar-me disso. O nosso Deus, Jesus, é um Deus que lava pés. É um Deus que lava pés. E nós sabemos que na quinta-feira Jesus ele nos deixou esse exemplo. Todos nós conhecemos esse texto, mas o exemplo por excelência de humildade é esse, de lavar os pés. Então, o nosso Deus, Jesus, é um Deus que lava pés. Então, o Senhor, é importante também recordar nesse início de Quaresma, que Ele está sempre ao nosso lado. Por vezes pode parecer que numa tentação, ou num período forte de tentação, nós também, por conta da tentação do próprio diabo, faz-nos pensar que nós estamos sozinhos. Estamos sozinhos, mas não. Jesus, Ele está sempre ao nosso lado. Ele disse, confiai, eu venci o mundo. Então, procuremos nesse tempo santo que a igreja nos dá, fugir de todas aquelas ocasiões de pecado, por mais pequenas que sejam, pois aquele que ama o perigo, nele perecerá. Façamos também, porque Quaresma é um tempo propício de oração, desse pedido de Jesus, não nos deixeis cair em tentação, que nós possamos fazer dessa petição de Jesus também o nosso propósito, de fugindo dessas ocasiões de pecado. Às vezes também a gente pensa que nós precisamos fazer coisas mirabolantes, extraordinárias. Não, são pequenas coisas, pequenos atos, mortificações, muitos atos de amor, para de fato que o Senhor, Ele não nos permita cair em tentação. Então é necessário também muitas das vezes repetir e com confiança essa oração. Porque quem procura a Deus, querendo continuar com os seus gostos, procura-o de noite e de noite não o encontrarás. Nós temos que buscar o Senhor não na noite, mas
na luz que é Ele próprio. Então, que esta quaresma seja uma ocasião para todos nós, uma ocasião propícia de conversão, de estímulo mais corajoso à santidade. Termino aqui com uma frase do nosso querido Papa São João Paulo II. Converter-se quer dizer para nós procurar novamente o perdão e a força de Deus no sacramento da reconciliação e assim recomeçar sempre, avançar diariamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.